o verso 3. E depois o verso 14. No capítulo 2, certo? Verso 4, do capítulo 1, verso 3 e verso 14 do capítulo 2. Então vamos a eles aqui, tá, irmãos? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Verso 3 do capítulo 2. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Verso 14. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. O que ali oferecem, tudo é impuro. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça do Senhor em mais esse livro que vamos iniciar aqui. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nos faz sempre ser gratos, Senhor, pela salvação que Tu nos deste. Somos gratos, Deus. Se há pessoas em nosso meio que ainda não Te confessou como Senhor e Salvador, que a Tua palavra toque seu coração, transforme-o e o faça se render a Ti. Se há pessoas em nosso meio que têm dúvida da sua salvação, que através da pregação da Tua palavra, o Teu Espírito Santo confirme a salvação no coração, na mente dessa pessoa. Se há pessoas em nosso meio que se encontram desanimadas, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, traga um renovo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Cada exposição aqui, que o Teu Espírito Santo venha e fale aos nossos corações com poder. Ó Deus, nos dê o privilégio de aprender mais um pouco acerca da Tua palavra. Nos dá a condição, a força, o poder de nos preparar e estar sempre prontos para crescer na graça e no conhecimento. Que todos que aqui estão, a minha oração, Senhor, é sempre essa. Sejam alcançados, do mais jovem ao mais idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos saiam daqui com seus corações aquecidos em se aprofundar nas verdades de quem Tu és, do que Tu fez por nós e qual a nossa responsabilidade em viver para a honra e glória do Teu nome. Sê conosco, Deus, que seja prazeroso estar na Tua casa, que não seja por religiosidade, mas por devoção. Que as canções que cantamos aqui nessa noite tenham sido cantadas por homens e mulheres com os lábios desejosos de saber reconhecer para quem está louvando e por que está louvando. Todos aqueles que dizimaram e que ofertaram, que o faça sempre por gratidão, por tudo que o Senhor tem feito e nunca falhou em fazer. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te rogo e te peço. Amém. O título que abarca todas as exposições aqui no livro de Ageu, meus irmãos, é Deus em primeiro lugar. E aqui nada mais é do que um chamado para colocar Deus no seu devido lugar. Um chamado para a gente considerar. Mas antes que eu entre em detalhes de tudo que essa carta ou esse livro nos chama a responsabilidade, se segura aí que eu tenho que fazer esse contexto, eu não consigo fazer diferente. Eu tenho que dizer onde é que essa carta está, quem é o indivíduo, qual é o contexto, para a gente tentar compreender o porquê dessas palavras, o porquê que ela está aqui. Um ponto que a gente já percebeu, né, se você leu, né, os 2 capítulos na semana, ou se não, leu agora comigo esses 3 versos, uma coisa ficou clara. É um Deus agora totalmente diferente do que a gente estava ouvindo até então.
Nós terminamos Sofonias. O Senhor bem irado, que vai fazer justiça, que fez justiça. Mas deixou, no final do capítulo 3, uma promessa maravilhosa. Ou melhor, 3 promessas maravilhosas que nós vimos no sermão passado. Bem, irmãos, o contexto desse livro aqui, de Ageu, ele é agora depois do exílio. Até então, nós estávamos falando que Deus ia penalizar o seu povo por eles terem abandonado o Senhor, ter cultuado outros deuses, ter dado prioridade a outros deuses. E por fazer isso, eles se tornaram piores do que os ímpios. Por que pior do que os ímpios? Porque eles tinham a verdade, os oráculos. Eles tinham os Deus verdadeiro e viviam como não. E o Senhor, a promessa dele foi de disciplina para o seu povo, uma disciplina cruel, dolorosa, de que muitos deles iam morrer, alguns outros iriam ser levados para passarem 70 anos no cativeiro na Babilônia. 70 anos. Muitos foram sem os pais, muitos foram sem os filhos, muitos foram sem as esposas, sem os maridos, para passar exatamente, nem um dia mais, nem um dia menos, 70 anos. O direito de cultuar a Deus foi tirado deles, o templo foi destruído, eles não tinham mais uma cidadania, tomaram todas as terras deles, propriedades deles, se tornaram cativos. Sofonias. Agora Ageu passou tudo isso. Terminou os 70 anos, no ano 520 a.C., durante o reinado de Dário I, rei da Pérsia. Judá volta. Ciro, o rei da Pérsia, faz um decreto, dando autoridade para que eles voltassem e reconstruíssem o templo, depois os muros, para se cumprir. Olha, o governo nas mãos de Deus. Porém, o que o livro vai mostrar para a gente, que após o início deles começarem a construir o templo, eles pararam. E só retornaram depois de mais ou menos 16 anos. Zacarias também profetizou nesse mesmo período. E Malaquias, mais ou menos de 60 a 90 anos depois, dentro desse mesmo contexto. E tudo que, principalmente, Zacarias e também aqui Ageu fala, está ligado com 2 livros que estão lá bem atrás, antes deles, que é Esdra e Neemias. Aí uma pergunta me surgiu. Por que Ageu veio para cá? Se o que Ageu vai tratar aqui, os pormenores, a gente consegue entender quando lê Esdras e Neemias. Se você lê Esdra e Neemias, você vai ver eles citando Ageu, essa turma que está aqui, que Ageu cita. Se você quer entender o contexto disso aqui, você tem que ir para Esdras e Neemias e ler. Aí a pergunta é, por que Ageu não está lá? Por que esse livro não está ali, próximo deles, para ficar mais fácil a gente entender? Essa foi a pergunta que eu fiz. Aí 2 respostas eu encontrei. Uma histórica e uma teológica. A histórica é que quando o cânon do Antigo Testamento foi fechado, que o original em hebraico, e aí eu acredito, já disse para os irmãos aqui, eu acredito que a inspiração da Bíblia não é só as palavras que foram colocadas aqui, as profecias, mas também a forma, a ordem dos livros. Então, historicamente, foi assim, desde o início. Esdras, Neemias, veio todos os outros livros até chegar os profetas menores, não por serem inferiores aos maiores. É só questão de conteúdo. Se você percebeu, todos os profetas que a gente tem estudado aqui, os livros comparados com Isaías, Jeremias, são bem menores. Por isso o título de profeta menor. Ou profetas menores. Então, a primeira resposta é, por que não está lá?
Porque, historicamente, desde o início, ele sempre teve essa sequência. A teológica, essa fica, eu acho, mais fácil de entender por que ele está aqui. Porque, diferente de Esdras e Neemias, Ageu é um profeta. Então, ele tinha que estar no meio dos profetas. Mas o ponto aqui interessante é que Deus nunca deixou o seu povo sem orientação. Nunca deixou. O povo errava, errou e erra conscientemente. Nem eu nem você erramos por ignorância. Eu e você que nos consideramos cristãos. Eu e você que tem mais de 30 anos de crente. A gente não erra. Não erra sem saber. A gente erra sabendo. Resumindo então, meus irmãos. O livro de Ageu está ligado a Esdras, Neemias, porque todos atuam no período pós-exílico. Pós-exílico, terminou os 70 anos, o povo está voltando. Ageu e Zacarias encorajam o povo e líderes, Zorobabel, que a gente vai ver, e Jesua, que é o mesmo Josué, ou José, a retomar a reconstrução do templo, interrompida por duas coisas: oposição e desânimo. Esdras 5 deixa isso bem claro. Neemias, ele vem mais para tratar da reconstrução dos muros e também da lei. Qual é a estrutura, meus irmãos, desse livro aqui? Agora olhe para ele. Olhe para ele para você entender a estrutura aqui. O livro tem apenas 2 capítulos, mas contém 4 mensagens bem marcadas. Por isso que eu disse para os irmãos, tirando esse primeiro sermão, no mínimo nós teremos mais 4, no mínimo. Certo? A primeira das 4 mensagens que está aqui literalmente, começa no verso 1, quando diz o seguinte, ó, ele pontua o tempo para que a gente entenda que isso aqui não é uma história inventada por um indivíduo chamado Ageu, que ele acordou e eu disse, eu vou inventar uma história aqui e vou contar. Ele está pontuando historicamente quando isso aqui aconteceu. Então a Bíblia é a palavra de Deus, mas também é um livro histórico, certo? Ele diz aqui, ó, no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, representando o governo, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então veja, Deus está direcionando o profeta em um tempo específico. Que tempo é esse? Onde o governo é esse indivíduo aqui, Zorobabel, e aonde o líder religioso, um sacerdote, é Josué. Algumas versões, Josua. É a mesma coisa. Então, a primeira mensagem, o que é? Repreensão e convocação. Simples assim, repreensão e convocação. A segunda mensagem, ela está no capítulo 2, verso 1. Olha aí. No 2º ano do reinado de Dário, agora é no 7º mês. Primeiro foi no 6º mês, agora é no 7º mês. No 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio no meio do profeta Ageu dizendo, mas se você ler o verso 2, são os mesmos personagens do 1. Aí vem a terceira mensagem. Está no verso 10. A terceira mensagem. Só recapitulando aqui. A segunda mensagem, ela trata de encorajamento e reconstrução. Deixa eu ser bem didático, tá? A primeira mensagem, repreensão, convocação. A segunda mensagem, encorajamento na reconstrução. Olhe como Deus é bom. Ele repreende, convoca, mas ele dá o encorajamento para a reconstrução do templo. Terceira mensagem, vai falar de santidade e bênção. Está no verso
10. No 24º dia do 9º mês, agora é no 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo. Aí nesse mesmo dia, tem a 4ª mensagem. 2 mensagens foram distantes uma da outra, a 3ª e a 4ª foram no mesmo dia. Onde é que está a 4ª? Verso 20. A palavra do Senhor veio pela 2ª vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo. Essas são as 4 mensagens. Quais as conexões aqui de Ageu com Esdras? Em Esdras 5, de 1 a 2, a gente vai ver que após um período inicial de reconstrução, a obra foi paralisada por oposição externa dos samaritanos. Eles aparecem lá e querem impedir o povo de não construir. E ao mesmo tempo, paralelamente, o povo já vem com um desânimo. Então as mensagens de Ageu 1:2 confrontam prioridades erradas do povo, chamando a obediência, reforça a presença de Deus e aponta para a glória futura. O que Ageu está fazendo com eles lá é o seguinte: olhe, vocês têm que considerar a realidade do que o templo representa. Vocês têm que considerar que esse templo, ele aponta para algo maravilhoso no futuro. Vocês não estão dando atenção a isso. Por isso está sendo muito fácil a oposição se levantar contra vocês, porque vocês já se encontram desanimados. É mais ou menos essa a ideia. E a ponte que ele vai fazer com Neemias é cerca de 60 anos depois da conclusão do templo. Esdras lidera uma 2ª levada de exilados para restaurar a vida espiritual do povo. E a observância da lei está lá em Esdras 7 até o capítulo 10. Então, meus irmãos, dito isso, neste breve livro do profeta, a gente vai ver aqui, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, 4 vezes que essa palavra considere aparece aqui, dentro desses 4 profecias, 4 palavras do Senhor para o seu povo. Lembra quando nós estudamos? Quando as palavras se repetem, dê atenção. Dê atenção. Então veja. A primeira vez que a palavra considere vai aparecer, ela vai estar aqui no verso 5. Olha o que é que o verso 5 diz. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. O que foi que aconteceu com eles? O texto vai dizer. Aí vem o segundo. Está no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. 2 vezes. Capítulo 2, verso 15. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Considerem. Aí vem o último considerem, que está no verso 18, no final. Por isso, desde o dia de hoje, desde o dia 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte. Aí ele diz: meus irmãos, é interessante. Aparece 4 vezes a palavra considere aqui, mas essas 4 palavras, elas têm significados diferentes. E é muito interessante a gente entender o que essas palavras significam. Então, assim, não vou dar aula de português para vocês, mas isso aqui, no caso, é interessante a gente entender. Então, escute bem isso aqui, ó. O verso 5 e o verso 7. As 2 primeiras vezes que aparece a palavra considerem. Ela aparece como uma preposição. Ou seja, ela
dá a ideia de apontar para alguma coisa, de olhar para algo externo. Grave bem isso, para você entender quando começar, de fato, aqui eu expor algumas coisas desse panorama. Essas primeiras duas palavras dá a ideia de você olhar para fora, considerar o que você está vendo. Entendeu? Por isso que no original, a palavra lá, o significado desse verbo, em primeiro lugar, é preposição. Já os outros dois, do capítulo 2, do verso 15 e 18, a palavra considere, ela já não é mais uma preposição, ela é um pronome. Por isso que, normalmente, quando eu estou no seminário, que eu vou falar para os alunos, né, como preparar um sermão, eu digo, preste atenção nas palavras. Tem palavras que é necessário você explicar, tem outras não, que você pode passar direto. Essa daqui é um desses casos que você precisa explicar, porque ela vai dar uma intenção para o que o autor quer falar. As primeiras duas, olhe para fora, veja. As duas agora, do verso 15 e o verso 18, como pronome reflexivo, é algo como examinar a si mesmo, avaliar sua própria situação, ou seja, autoanálise. Olhar para dentro. Entendeu? Fazer uma autoanálise, pensar. Sabe? Virar os olhos, o contrário, olhar para dentro. Entendeu? Essa é a grande ideia aqui dessas 4 palavras. As duas primeiras dá a ideia de convocar o povo a voltar sua atenção para fora, para a situação que os cerca. Então o profeta convida a olhar para a realidade que Deus quer que eles enxerguem. A situação da nação, do templo, do povo. Os resultados da paralisação da construção do templo. Olhem para isso. Não se deixe embriagar pelas coisas em volta de vocês. Olhe para isso, olhe como o templo está. Olhe como a nação está, olhe como o povo está. As duas outras finais, o autor está querendo direcionar que o povo olhe e faça uma autoavaliação. Ou seja, o profeta está pedindo que eles reflitam sobre a sua própria conduta, atitude, suas ações. Sabe, é aquela coisa que nós somos muito fáceis de julgar os outros, olhar para os outros e julgar os outros. E a gente se coloca de fora. Aí Deus diz, olhe para os outros, mas não termine aí, olhe para os outros e olhe para você. Para que isso? Para ver se você se percebe que você é igual aos outros. Que você está cometendo o mesmo erro dos outros. Que você não está o quê? Priorizando Deus. E como é que eu não priorizo Deus? É quando eu não coloco a vontade dele acima da minha. E a promessa de Deus era que eles deveriam ter um templo para adorar. O templo era a representação de Deus no meio deles. Mas só que Deus queria tocar em algo muito mais profundo. Deus não está, meus irmãos, preocupado com a construção em si. Mas a construção era necessária para dar esse toque mais pessoal, de responsabilidade para com eles. De ser algo mais terreno, palpável, para que eles pudessem entender que a vida não é só uma vida espiritual, é uma vida terrena. Entende? Então, resumindo, em síntese, Ageu usa 2 formas de considere para fazer um movimento, como é que eu posso chamar aqui? Um movimento de discipulado pastoral. Primeiro chama a atenção para as circunstâncias externas, a nação parada, o templo em ruínas, despertando a consciência para o que está acontecendo no mundo deles, ao redor. Depois leva o povo para um autoexame íntimo e espiritual, avaliando a própria conduta, a fé, a obediência. Esse duplo movimento, meus irmãos, é muito rico espiritualmente. Não basta apenas olhar para fora ou apenas para dentro. O povo de Deus deve fazer os dois, sempre considerando com sinceridade sua situação diante do Senhor. A pergunta é essa: quando você saiu de casa para vir ao culto adorar o Senhor, você se autoavaliou? O que é que veio na sua mente?
Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o link dos sermões que virão aqui. Quem está tendo a primazia nas nossas vidas? Qual é a vontade que está prevalecendo sobre as nossas vidas? É a vontade de Deus ou é a nossa vontade? A nossa vontade, quando é a nossa vontade, é porque nós estamos dando lugar para a influência do mundo. E qual é a influência do mundo? Prazer, conforto, a qualquer custo. Que foi o que eles fizeram. Que foi o que eles fizeram. Então, o primeiro ponto do nosso sermão. Está aí? Considerem suas prioridades. Por isso o verso 4 está aí. Ó. Vamos ler de novo? Verso 4 do capítulo 1. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Em algumas versões vai aparecer apaineladas. Em outras vai aparecer estucadas. E em outras, fino acabamento. Essa daí, ela está mais próxima de nós, né? Fino acabamento. O povo de Deus aqui, ó, passou 70 anos no cativeiro. Deus tinha dito para ele, vai ser 70 anos. Quando vocês saírem, eu vou restaurar. Várias promessas a gente viu. Mas vou restaurar como? Do céu? Não, vocês vão ter que trabalhar. Só que eles começaram a se envolver com as coisas da vida. Aí o que é que Jesus diz no Novo Testamento? Quem tiver cuidado da sua vida, perderá. Quem entregar a sua vida a mim, esse vai ganhar. E a vida nesse mundo, a gente sabe. Ela nos estimula a que tudo seja rápido. Aqui e agora. Dor tem que passar logo. O dia de viajar tem que chegar logo. O dia de construir tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. Que a gente quer sentir prazer, alegria, satisfação. Isso em si não é errado. Passa a ser errado para um cristão, para aquele que diz que entregou a vida a Cristo, ele colocar essas coisas acima da vontade de Deus. Então, Ageu aqui no verso 4, é Deus confrontando o povo. É Deus confrontando. Se você voltar um pouquinho, no verso 2 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Eles diziam, não está no tempo ainda não. Primeiro as minhas coisas, depois as coisas do Senhor. Mas a pergunta é, por que não pode ser as duas coisas? Juntas. Lembra que eu dizia para os irmãos, a Igreja Bíblica Monte Sião é nossa. Estrutura é nossa. Não é do pastor, não é da liderança, é nossa. Então, quando você vê um negócio feio na igreja, sinta. Porque ninguém aqui gosta de levar alguém para sua casa e chegar lá e a pessoa olhar, ver uma parede caindo, ou ver teia de aranha, que vai denunciar que você ou a sua esposa são desleixados, não limpam a casa, o chão sujo. Eu me lembro que eu fui visitar a casa de um irmão, não daqui, tá, irmãos? Por favor, não daqui. Eu visito irmãos que me pedem, às vezes eu vou. E a minha esposa até disse assim, porque, irmãos, eu tenho uma dificuldade de ficar descalço. Eu tenho. Então, se você, que ainda nunca me convidou para sua casa, se você me convidar, eu vou entrar de chinela, porque eu sabe, eu tenho um toque. Minha esposa tem esse problema. Aí, eu me lembro que nós chegamos em casa assim, filho, os irmãos são gente boa, mas a irmã parece que está pecando lá, porque eu fui pisando no chão, o pé quase me desgrudava. Sabe? Com certeza não limpa direito, vai deixando lá e vira aquele grudo, né? Esse é o ponto aqui. Você deve se preocupar com a sua casa. Mas a casa do Senhor? Quantas vezes, né? Hoje não, a nossa igreja está mais bonitinha. Mas precisa melhorar muito, ou não? Ou não, irmãos? Precisa melhorar muito. Mas eu ia para casa, eu dizia, rapaz, será que só eu que tenho vergonha? A igreja não tem vergonha, não. Os irmãos tudo com seu carro, com sua casa legal. Aí chega aqui, aí há um reboco caindo. Aí quando chove, fica aquelas imagens na parede. Daqui a pouco os irmãos vão ver coisas e vão dizer que Deus está falando pela parede, porque não aparece, né?
umas imagens que às vezes a pessoa diz assim, eu vi Jesus na parede. Eu digo, fala-me Deus. Aí os irmãos vão para casa sentindo nada. Aí, ó o que é que Deus diz para esse tipo de pessoa. Aqui é o templo físico, que Deus está questionando. O que é que ele dizia? Não é tempo ainda não. Vou ajeitar a minha. Eu tinha maior vergonha, meus irmãos, de convidar pregador, que a maioria que está aqui é do tempo que a gente não tinha banheiro. Lembra disso? A gente não tinha banheiro? Aí eu me lembro que eu trouxe um coral para cá, da Igreja Batista Parquelândia, igreja rica lá da Parquelândia, ar-condicionado e tudo. E o pessoal, pastor, a gente vai lá. O pessoal se convidando para vir, eu desconvidando. Eu disse, não, eu vou levar e depois eu dou um rela na igreja. Você não tem vergonha não, o pessoal chegou aqui. E eu me lembro que o pessoal chegou aqui com as batas para vestir o coral e não tinha banheiro. Aí foi gente, se não me engano, para casa da Iraneide. Aqui ela cedeu, os irmãos foram se trocar lá, outros foram se para... Entendeu? Foi um ribuliço. Olha aqui, Deus, lembrando que isso é responsabilidade nossa. Isso é algo espiritual também, por mais que não pareça. Mas veja se esse linguajar não parece com o nosso, irmãos. Verso 2. Ainda não chegou o tempo. Será que ainda não chegou o tempo da gente pintar essas paredes aí, deixar mais bonitinho? Será que ainda não chegou o tempo, meus irmãos, da gente dar uma melhorada aqui dentro, para esse calor? Será que não? Não é? Estou aproveitando, né? Já que a gente está no projeto. E aí perceba, agora talvez você não perceba, mas quando entrar nas exposições você vai ouvir repetição de pronome, vós, 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 que é enfatizar a vergonha que Deus está dizendo, eles se preocuparem só com eles mesmos e não com Deus. O link aqui, meus irmãos, é que naquela época, entenda isso, naquela época, o templo significava muita coisa, tinha muita profecia associada a esse templo. Mas, repito, a preocupação do Senhor não era com o templo, que o templo ficasse bonito, não. Não era. Era que o povo entendesse e obedecesse a Deus. E o recurso que Deus, na sua soberania, escolheu para fazer, era esse templo, que o próprio Jesus, quando é escorraçado e ameaçado, né, e ridicularizado, não, tu não é Deus não, faz um milagre aí. Ele faz referência ao templo. Os discípulos olham para o templo e dizem, olha, coisa bonita, coisa linda. O Senhor diz, ó, isso aí 3 dias cai. Sempre foi um instrumento para mostrar quem Deus é. Aquele lá do começo, irmãos, quando se revelou para Moisés, eu sou o que sou. A expressão casas de fino acabamento dá a ideia de tetos, paredes bem revestidas, sinal de conforto, de ostentação, de conforto. Sabe aquela casa que você passa numa rua e chama atenção, que você olha para ela e você diz, mas essa casa deve ser muito confortável. Você já viu? Já aconteceu com você passar em um local, você olhar para uma casa e dizer, que casa. Chama atenção, pronto. Era isso que estava acontecendo. Essa palavrinha que está aqui na minha, como luxuosa, na sua paneladas, ou fino acabamento, essa ideia. Chamava a atenção. Enquanto o templo, que tinha bastante história já, foi o templo que o filho de Davi, Salomão, o homem mais rico, o homem mais poderoso, fez. Uma coisa magnífica. Ora, tem pessoas que vão para São Paulo para fazer turismo lá no Templo do Salomão, lá da Universal, e diz que é uma coisa maravilhosa de linda. Entendeu? E realmente é, irmãos. Se um dia eu for a São Paulo de novo, eu vou passar lá. Diz que é uma réplica, não é 100%, porque não se compara com o que Salomão fez, um negócio fantástico. Só que chega aqui agora, o negócio fantástico era a casa do povo de Deus. As pessoas se admiravam com as casas. Tipo, parafraseando com o dia de hoje, era como se, rapaz, que irmão abençoado, olha a casa desse irmão, vai na igreja dele para tu ver. Aí quem leva a culpa é o pastor. Não se iluda não, viu? Não se iluda não. É o pastor, pega o dia todo da igreja, pastor. Tudo é a gente. Pelo amor de Deus. O cara compra um carro novo, bota na frente da igreja do pastor. Não, é do irmão.
Ele não está nem aqui, né, irmão Eliseu? Comprou um carro novo, botou aí na frente. Aí, pastor, rapaz, não é meu não. Está vendo? Tudo é o pastor, mas não é o pastor não. É nós. Somos nós. Nós somos desse mesmo barro aqui. Mas Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom que a gente vai ver que Ele convoca, Ele exorta, mas Ele dá a condição de se fazer. Então o povo retornou do exílio, mas passou a viver como se a vida espiritual tivesse em segundo plano. Tinham tempo, recursos, energia para os seus interesses pessoais, mas negligenciavam o culto e a presença de Deus. E quando Deus diz, considerem o que tem acontecido com vocês, o primeiro e o segundo, olhe. E outra percepção aqui interessante. Verso 5. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos. Aí olhe para o verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos. Considere, aparece 4 vezes. Senhor dos exércitos aparece 14 vezes só aqui. Em Ageu, 14 vezes. E o considere tanto para olhar para as coisas, como dos outros 2 que nós vamos falar, olhar para si, em uma palavra está dizendo, atenção, isso é sério que eu estou dizendo. O que é que você está priorizando mais? O seu bem pessoal, o seu bem-estar pessoal, a sua segurança pessoal? É isso? Presta atenção. Considere. Por quê? Porque há consequências. Há consequências, meus irmãos. Que nós vamos ver a fundo isso, mas já adianto para vocês. As consequências estão no verso 6, ó. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá satisfação. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e coloca num sacola furada. Há consequência. Então, aqui para nós, nessa exposição panorâmica, fica a seguinte aplicação. Que lugar Deus ocupa em sua agenda, em seus sonhos, planos, desejos, recursos? Recursos. No canal da igreja tem lá um devocional sobre dízimos e ofertas. Hoje, muita gente diz, não é dízimo e oferta é do Antigo Testamento, não somos mais obrigados a dar. É verdade, não somos mais obrigados a dar. Mas nós estamos na nova aliança, Deus nos deu um novo caráter. E esse novo caráter traz sensibilidade e traz generosidade. Está lá em Coríntios. Um coração transformado é um coração generoso. Ele não dá por obrigação, ele dá por gratidão. Ele não faz por obrigação, ele faz por devoção. E quando é que ele para de fazer isso? É quando ele prioriza as suas vontades. É quando ele tira Deus dos seus sonhos, da sua agenda, dos seus planos e dos seus recursos. E por que ele faz isso? O terceiro, considere, que faz coro com o quarto, que não é olhar mais para as coisas, mas olhar para você. Como é que você vê Deus?
Se você não tem ele nos seus planos, se você não tem ele nos seus recursos, se você não tem ele nos seus projetos como primazia, foi o que aconteceu. Isso aqui, ó. Verso 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Que o profeta está perguntando, Deus está falando assim, quem de vocês foram os que vieram, cativos e presos? Porque nesses 70 anos, muitos nasceram no cativeiro. Alguns teólogos dizem que Ageu, ele já era antes, já tinha mais ou menos uns 80, 90 anos. Então, quando ele está profetizando, ele é um desses que viu o primeiro templo, o templo de Salomão. Ele não nasceu no período do exílio, mas teve gente que nasceu. Por isso essa pergunta. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Por isso que eu disse, meus irmãos, Deus não estava preocupado na construção em si, mas essa construção ela tinha uma representatividade da glória de Deus. Então, muitos deles deixaram de associar esse templo à glória de Deus. É como muitos hoje dizem a respeito da igreja. Eu quero conversa com a igreja. Eu sou a igreja, eu sou a igreja. Mas você só consegue ser a igreja individual se você for a igreja corporativa. Porque em momento nenhum a Bíblia vai dizer literalmente que você é a igreja pessoa. Antes dela dizer isso, ela vai dizer inúmeras vezes que a igreja é um corpo, que a igreja é uma família, que a igreja é um exército. Então esse povo aqui não via mais a glória de Deus. Perderam o interesse. É como muitos hoje, que olha para a igreja e diz, na igreja é cheia de problema. E quando foi que a Bíblia disse que não? É só você abrir o primeiro livro do Novo Testamento. As recomendações supõem a igreja cheia de pecado, cheia de problema. E se por sua felicidade ou infelicidade, você abrir logo em Coríntios, aí você vai ver que para mim é a pior igreja do mundo. Mas é a igreja que Deus chama de meus santos, meus ungidos, onde eu dispensei todos os meus dons. Então por que muitas pessoas se afastam da igreja, não valorizam a igreja? Porque deixaram de dar atenção, desconsideraram, entendeu? O privilégio de estar na comunhão. É na comunhão que a gente vê a glória de Deus se manifestando. Ou não, irmãos? Meus irmãos, isso não é glorioso? Você chegar em uma igreja, todo mundo se reunir, aí ler o texto sagrado, ler com reverência, e depois desse texto sagrado, inspirado por ele, fazer uma oração. Que glória, meus irmãos, isso dá a Deus. E depois você começar a cantar canções que reverberam a glória de Deus, das Escrituras, a gente cantar isso. Como pode um crente dizer que é crente e não querer isso para a sua vida? Querer estar na igreja, junto com os irmãos, louvando o Senhor. Esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o ponto. Então, indo de um extremo para o outro. Se for questão de escolha, eu prefiro que todos nós aqui não tenhamos condições financeiras para resolver as coisas da igreja ficar aí nos pedaços, mas que a gente veja a glória de Deus aqui, do que a gente ter carro, ter grana, ter tudo, e a gente vir para a igreja e parecer uma estátua, e não conseguir ver a glória de Deus. E se a gente não conseguir ver a glória de Deus, meus irmãos, os passos são esses. A gente não vai dar prioridade àquilo que a gente vê, quanto mais aquele que a gente não vê. Então, se o templo no passado fazia a conexão, o ponto de que Deus se manifestasse em glória, as pessoas vissem a glória de Deus naquele povo que se reunia, a igreja é do mesmo jeito. Da mesma forma. Quem há entre vós que tenha visto esse templo na sua primeira glória? E como vê agora? Então, o profeta está se referindo aos anciãos, e aí inclui o Ageu, né?
que tinha visto a glória, e de alguma maneira olhava para esse templo que eles começaram a fazer e pararam e dizia: vamos parar, a gente nunca vai fazer como era. Alguns comentaristas dizem que houve uma rixa aí entre os antigos que vieram para ser cativos e os que nasceram jovens. Os antigos desanimando os jovens. Nem adianta não. A gente nunca vai fazer um templo igual ao do Salomão. A gente não tem tanto ouro para fazer isso. Naquela época, Salomão era o governo. Então os cofres eram robustos. A gente saiu agora do cativeiro. Mas tinham coragem, tinham ânimo para fazer as suas igrejas, né? A sua casa. Então, para você entender mais ou menos aí a diferença, é mais ou menos isso aqui, ó. No templo que eles estavam começando a construir, não tinha um fogo sagrado. A presença viva da glória de Deus, do Shekinah, que no Antigo Testamento fala sobre isso. A arca e os querubins, o Urim, o Tumim, o espírito de profecia, aquele, o sacerdote que falava, aquela coisa toda, não tinha. Então, apesar dessas ausências, a ligação do segundo templo com Messias compensava todas, pois ele é o cumprimento de cada um desses elementos. A cada tempo que se passava, a profecia dizia que esse templo, eles tinham que entender, esse templo, na verdade, era apontando para uma pessoa, o Deus encarnado, o Cristo. Nunca mais houve, nunca mais haverá um templo como o de Salomão. Por isso, repito, não era o templo em si, mas o significado dele. Podia ser só de pedra, mas que todo mundo conseguisse associar aquilo com a glória de Deus. Entendeu, irmãos? Estão entendendo? E diga que isso não é verdade. A gente tem costume de achar que uma igreja mais bonita, uma igreja mais rica, mais bem acabada, Deus está ali, não é só com as mãos, não, está com as mãos e com os pés. Deus está ali, que a prosperidade está ali. Aí uma igreja mais feinha, pequenininha. A gente não é assim? Mas quando a gente vai olhar, Deus dá lampejos. Ele está na igreja luxuosa, sim, ele está. Mas ele também está na igreja simples, porque o ponto dele ser Deus não está associado na riqueza, mas em si, na glória que as pessoas percebem. Naquilo que é falado, naquilo que é vivido, naquilo que é obedecido. Por isso que, junto com a construção, tinha também a lei para ser obedecida. A construção do segundo templo provocou esses contrastes, meus irmãos. Os mais velhos fazendo essa comparação e os mais novos chegando a desanimar por causa disso. Um autor, ele observa que o primeiro templo foi sustentado pelo Estado e protegido como um santuário real, enquanto o segundo era construído por lavradores, pobres, em uma cidade sem muros. Zacarias 2, de 1 a 5, a gente vai ver isso. Mais na frente. Parecendo uma capela de aldeia, em comparação ao templo de Salomão. Outros vão fazer a comparação de como era luxuoso o templo no tempo de Salomão. Então, o que é que gerava esse desânimo neles? A comparação com o templo de Salomão, mas Ageu mostra que a obra não deveria ser julgada pela aparência, pois Deus estava presente nela. Deus diz: a minha presença está com vocês. Verso 4. E promete: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre associado a Senhor dos Exércitos, da ideia de um Deus soberano. Esse Senhor, aquele Yahvé, tá? O grande eu sou. Então, é para eles entenderem, olha, eu estou no controle de tudo. Não importa se as mãos que estão fazendo não são tão habilidosas como no passado. Se o material que estão construindo não é tão de primeira como no passado. Que vocês têm que entender que eu estou associado a isso. A minha glória está aí também.
Aí vem o nosso último. E esse último é interessante. Que o autor aqui, ele tenta ilustrar que santificação é uma vida de devoção, não uma vida simplesmente de atividade. É uma linha muito tênue, meus irmãos, de você saber se você está sendo um crente estritamente religioso ou se você está sendo um crente devotoso. Não é? De devoção. Devotoso, né? Se não existia, eu inventei agora. É uma linha muito tênue. Você faz o que faz no automático. Você faz o que faz porque você sabe que precisa. Você tem prazer na maior parte dos tempos. Porque tem horas que a gente faz, não está com prazer. A gente faz por obediência. Que tem que fazer. Por isso que é uma linha tênue. Que alguém pode dizer, então eu sou religioso, que eu faço por obediência. Eu faço porque eu tenho que fazer. Mas o crente de verdade, ele não fica o tempo todo fazendo assim. Chega uma hora que esse ato dele fazer mecanicamente vai gerar nele, né, um renovo para que ele volte a fazer com devoção. Se você só faz a coisa automaticamente. E como é isso? Eu já foi dito várias vezes aqui, né, irmãos? É você vir para a igreja sem nenhuma preocupação. Você vem e senta aí. Para você tanto faz, tanto fez. Se o sermão for 40 minutos, for 1 hora e meia, tanto faz, tanto fez. Se cantar a mesma música todo domingo, não acontece aqui, né? Mas se cantasse a mesma música todo domingo, para você tanto faz, tanto fez. Aí quando você é um crente que passou dessa fase, que está vivendo a fase de fato de devoção, pode cantar todo domingo a mesma música. Você, cada vez que canta ela toca você diferente. O sermão pode demorar um pouco, mas você fica maravilhado que o tempo passa rápido. Você olha e, vixe, terminou o tempo. Você tá ali, você está aprendendo. Tudo que a gente tem prazer, a tendência é as coisas acontecerem rápido. E quando a gente faz as coisas de mau gosto, a tendência é fazer as coisas e ficar enfadado. Então, isso eu aplico na minha vida. Eu gosto muito de pregar e eu gosto muito da aula. Estou falando, a minha percepção. Eu, quando dou aula, parece que passou rápido. Esses dias aí eu fui dar aula lá, em uma cidade, meu nome? Pacajus. Me deram 3 horas. Levei 50 slides. De passagem e tal e tal. Eu só cheguei no 15. E eu achando que eu tinha falado 15 minutos. Quando eu olhei, eu disse, valei-me. E quando eu venho pregar aqui, eu disse, não, o sermão vai dar no máximo 1 hora. Aí eu olho para o relógio, como agora. Já estou no limite. Mas para mim aqui está passando rápido. Não sei para você aí, mas para mim está passando rápido aqui. Tanta coisa para eu dizer, eu vou considerando. Vamos para a última. Considere a santidade. Considere a glória do Senhor, né, o anterior. E o primeiro, considere suas prioridades. E por fim, considere sua santidade. Assim é este povo. Que povo? Que não vê minha glória e que não me coloca como prioridade. Por que eles fazem isso? Porque essa nação está diante de mim e tudo que eles oferecem a mim é impuro. É impuro por quê? Porque não é dado com devoção. É dado para cumprir uma regra. Não é com prazer. Sabe? Já aconteceu com você, de você pedir alguma coisa a uma pessoa, aí você pedir, insistir, a pessoa faz, mas ela não faz de bom grado? Não é uma sensação ruim? Não, fulano me deu, mas ele não queria me dar. Não queria me dar. Entendeu? É isso que muitas vezes nós fazemos, eles fizeram. Agora, olha que interessante. Eu vou só ler aqui, mas não vou explicar muito. Vou deixar para as exposições, só para vocês entenderem o contexto disso aqui. Verso 14. Assim é toda a obra das suas mãos, o que eles oferecem, tudo é impuro. Por quê?
Ele vai tentar ilustrar isso. Olha como é que ele coloca aqui, ó, verso 11. Ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó, Senhor dos Exércitos. Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Ó, a lei. Lembra que eu disse? Não era só a reconstrução do templo. Era também a questão da obediência, a lei. Está muito ligado. Ele vai dizer assim, ó. Aí faz essa pergunta retórica. Se alguém levar carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Aí os sacerdotes responderam, não. A santificação não é assim, não. Porque a carne foi santificada, onde ela tocar, tudo vai virar santo. Não, não é assim, não. Não, não. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Aí os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Olha que interessante, aí veio o nosso texto. Um autor vai dizer o seguinte, ó, que Ageu está dizendo o seguinte, está comparando o santuário destruído a um cadáver. O santuário destruído lá, porque eles começaram a construir, parou, deixou lá. Então você visualiza aí aquela obra que o indivíduo começou, aí parou, aí vem chuva, tá? Fica aquele negócio assim meio tenebroso. Então ele compara como se fosse um cadáver. Quem o tocasse e oferecesse sacrifício nele se tornaria impuros, tornando nulo o culto. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão levando os sacrifícios de vocês, o culto ao Senhor, nesse templo que para o Senhor, isso é morto, não tem vida. Se não tem vida na cultura judaica, o que não tem vida é impuro, é um corpo, é um defunto. Então a negligência contaminava toda a nação, impedindo a aceitação de suas ofertas. Israel, chamado para ser um povo santo, Êxodo 19:6, havia se tornado impuro e até os seus sacrifícios eram contaminados. Então, olha que interessante a comparação que ele faz. Sabe por que vocês, tudo que vocês fazem, que vocês acham que Deus está aceitando, Deus não está aceitando, que para o Senhor é tudo impureza, porque vocês estão fazendo isso em algo que está morto, que não tem vida. A minha glória não está ali, não tem vida nesses escombros. Era a responsabilidade de vocês. Eu não estou pedindo que vocês façam igual ao do Salomão, não estou dizendo. Façam segundo as posses de vocês. Mas o que é que vocês estão fazendo? Estão dando prioridade às casas de vocês. E vocês estão fazendo elas com um luxo que expõe a podridão que meu templo está representando. Qualquer um de nós aqui, se numa mesma rua víssemos uma casa bem construída, aquelas que eu disse no início, que você olha e deve ser muito confortável morar aí. Deve ser um negócio assim, muito gostoso estar aí. E na mesma rua ter lá uma pessoa que começou a construir e não deu tempo, e aquela obra está abandonada há mais de 10 anos. No caso aqui, 16 anos. Aí você vê o mato, né? Vê coisa suja lá dentro, gente jogando lixo lá dentro. Aí você vai conseguir ver pureza naquele negócio. Você vai conseguir ver alguma glória ali. Agora imagine você indo morar lá, indo comer lá, fazer sua alimentação lá. Tudo que está lá ia contaminar o que você está fazendo, ou não? É exatamente isso que Deus está dizendo. E às vezes, igrejas estão agindo assim. Igrejas são feitas por crentes. Por se deixar influenciar pelo mundo. Está fazendo as coisas que deveriam fazer, mas da maneira errada. Uma motivação errada. Por quê? Porque perderam o vislumbre da glória de Deus. E ao perder o vislumbre da glória de Deus, não deram prioridade a Ele. E a não dar prioridade a Ele, deram prioridade a si mesmos. Não foi o primeiro que eu ouvi, nem vai ser o último. Nas minhas caminhadas em seminário e igreja. Né? Igreja, gente que passou por aqui, que vivia desempregado, não tinha um trabalho fixo. Aí
tal, pedindo oração e tal, e tal, e tal, e Deus prosperou, e Deus deu, Deus abençoou, e a pessoa... A gente perde a noção, irmãos. A gente perde a noção. Concluindo, irmãos. Vou terminar aqui. Ageu nos ensina que a prioridade deve ser Deus e sua obra. Seu chamado, considerem, verso 5, 7, olhe, veja a realidade. Depois olhe para si mesmo, verso 15 e 18. Permanece atual, convidando-nos a avaliar as nossas prioridades à luz da vontade de Deus. O título, Senhor dos Exércitos, repetido ao longo do livro, 14 vezes, reforça a autoridade e soberania de Deus sobre a história e sobre o seu povo. O livro termina com uma promessa messiânica, verso 20, que é a quarta mensagem, verso 20 até o 23. Uma promessa messiânica associada a Zorobabel, que era o governo da época, que faz um link com Jesus, com a glória da segunda casa. Cristo, o verdadeiro templo. Ageu nos convida a reconsiderar nossos caminhos. Como estou vivendo? A quem damos prioridade ou a quem eu dou prioridade? O que me impede de obedecer a Deus com integridade? Saiba, nós temos visto isso nas quartas-feiras. Deus é soberano, Deus governa, Deus providencia. Deus faz tudo com todos, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Então a minha aplicação para vocês aqui nessa noite é: Deus deve ser colocado em primeiro lugar, mesmo em tempos difíceis. A presença de Deus é mais importante que qualquer aparência externa. A obediência à palavra de Deus traz restauração e bênção. Mesmo quando a obra parece pequena, Deus vê com valor eterno, pois Ele está agindo por meio dela. Está lá, lê as 7 cartas ao Apocalipse. Veja qual é a que não recebe reprimenda do Senhor. Pelo contrário, ele diz, vocês vão passar por tempos difíceis, mas a vitória vai ser de vocês. Muitos vão ser presos, vão até morrer. Mas tenham fé. Tenham fé. Permaneçam na fé. Confie em mim. Dê prioridade a mim. Não perca a percepção da minha glória. Me glorifique. Me santifique verdadeiramente. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Aqui é o panorama. Imagine, meus irmãos, quando a gente começar a expor. Então faça um esforço para estar aqui todos os domingos. Que domingo que vem, começo a expor. Versículo, porção. Que o Senhor nos faça de fato colocá-lo como prioridade em nossas vidas. Que nós possamos louvá-lo pela glória que Ele é, que Ele tem. E acima de tudo, meus irmãos, priorizar Ele em primeiro lugar, em detrimento das nossas coisas. Tá? Tem irmãos aqui que estão construindo casa, né? Então construa e faça a outra parte. Não é que você agora tem que trazer tudo para a igreja. Não é isso que o texto ensina. O mesmo prazer que você tem de ajeitar a sua casa, que isso denuncia o seu coração, que não está no dinheiro, nas coisas. Quando você olha para as suas coisas particulares, olha para as coisas de Deus. Sonhe com as coisas de Deus, né? Em chegar aqui e ver as coisas melhorando. Mas, acima de tudo, que todos aqui que frequentam a Igreja Bíblica Monte Sião, veja a glória do Senhor em cada oração, em cada canção, em cada sermão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, eu te dou graças, mais esse privilégio de começar mais um livro. Que teu Espírito Santo tenha tocado aos nossos corações, tenha nos exortado, mas também, Senhor, nos reanimado, nos revigorado, para que possamos viver